A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Canal compromissado com o reino de Deus, pregar a verdade, unicamente a verdade, independente de qualquer coisa. Para começar, não temos interesses particulares aqui, interesses pessoais, no que diz respeito ao dinheiro, grana. Nosso interesse aqui é ensinar o Evangelho, falar a palavra de Deus. Eu prefiro, se alguém fizesse isso, me desse. Satanás ofereceu o mundo para Jesus, lembra disso? Ele dispensou. Por quê? Porque o que Satanás oferecia era material. Jesus não estava em busca do material, e ainda se fosse, não aceitava a proposta nenhuma do diabo. Então Jesus dispensou o mundo para ganhar a alma, a vida do homem. Se me oferecesse o mundo hoje por sua alma, eu preferia a tua alma para morar com Cristo no céu junto comigo. Que para lá eu irei, em nome de Jesus. Com muita luta e sacrifício, Deus haverá de me ajudar. Eu haverei de vencer, e você também, para estarmos com Ele na glória. Então, podendo trazer todo o ouro e a prata desse mundo, todos os bens materiais desse mundo, por amor à tua alma, eu dispenso tudo, porque quero ver você salvo. Esse é o meu objetivo, e foi para isso que esse canal veio ao ar, para que você possa receber a palavra de Deus. O assunto ainda é as armaduras de Satanás, ou melhor, as armaduras de Deus contra as astutas ciladas do diabo. E nós estamos aqui em Éfeso, capítulo de número 6, e no versículo de número 12, ele diz: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, queridos? Aonde está Satanás? Tem gente que está vendo Satanás embaixo da terra, está tendo visões de poços, de cisternas embaixo da terra, e salões com os demônios, cada visão terrível, e pombagiras, e aquela coisa toda. Está vendo o diabo lá embaixo da terra, Satanás atrás de cadeiras, sentado em cadeiras lá embaixo da terra. É muita coisa, né? Tudo vai contra a Bíblia, essas visões. Isso porque eles dizem que é um inferno embaixo da terra. Eles dizem que é um inferno embaixo da terra. Mas, seguramente, Satanás está aqui, nas regiões celestiais. Quando ele ganha o comando do homem, ele que tinha caído e que não estava embaixo da terra. Satanás nunca pisou nessa terra e nunca vai pisar, queridos. Satanás nunca entrou embaixo nessa terra e nunca vai entrar. O planeta Terra, Satanás não vai ter o prazer de pisar com seus próprios pés, nunca, jamais. O que Satanás faz sobre a terra é através do homem. Você se lembra de quando Deus falou com ele sobre Jó? Ele passava sobre a terra, passeando na terra, mas como? Pisando nela, andando em cima dela? Nunca, jamais. E como era? Era perambulando nas regiões celestiais. É assim que ele vive, ele não tem habitação, ele não tem morada. Ele está perambulando nas regiões celestiais, sim. É lá que ele está, é aí que ele está. Então, nós vamos ver isso aqui já já.
sobre a habitação dele. Então, quando as pessoas dizem, ou têm suas visões, de que embaixo da terra está o diabo, em buracos, em cisternas, em locais que é considerado inferno, nunca jamais isso procede, nunca jamais isso é verdade. Porque embaixo da terra não há inferno. Embaixo da terra só tem a água por baixo da terra, e em cima desse planeta e no planeta a vegetação, a plantação, nada mais do que isso. Embaixo da terra os peixes, o mar ou as águas que lá estão. Então não tem nada embaixo da terra senão isso. E nesse planeta Terra, dentro da Terra, do planeta Terra, não tem um inferno, nada disso. Mas a Bíblia fala em Marcos, a Bíblia fala em Mateus, a Bíblia fala nos Evangelhos, mas nada a ver com essa posição. O inferno é baseado na Bíblia como um tormento e como a sepultura. E por que a Bíblia colocou a sepultura como um inferno? Por que a Bíblia fez isso? Deus fez isso, colocou a Bíblia, Jesus colocou a sepultura como um inferno. Porque quem desce à sepultura sem Cristo, já desce sentenciado ao tormento eterno, ao lago de fogo. Por isso é levado ao tormento, ao inferno. Já é dele. E quem vai à sepultura sem Cristo, vai para ser condenado. Por isso é baseada nisso. Você pode abrir Provérbios, que Provérbios vai falar sobre isso. Você pode abrir a Bíblia na passagem Jonas, você pode ver no próprio Evangelho de Marcos, que é baseado nisso. Não existe nenhum buraco embaixo da terra onde Satanás está, nunca foi e nunca vai. Nunca pisou e nunca vai pisar. E por que não, irmãos? A terra é um mistério que só Deus pode desvendar. Por mais que a ciência tenta explicar, não vai conseguir. Por exemplo, saiu uma fita aí de uma gravação, eu vi há uns anos atrás aí, não sei se ainda está prevalecendo, mas na igreja que eu congregava eles tinham isso como sendo uma coisa exuberante, normal, é assim mesmo, lá está o diabo, lá está o inferno. Um cientista, não sei quem foi que cavou um buraco na terra, aí jogou um gravador e uma fita, naquela época acho que cassete ainda, né? E ficou gravando lá, né? E disse que saiu o som que o povo estava em tormento, gemendo, gritando de dor e aquele sofrimento. Pegaram a mesma fita, jogaram para cima e lá em cima havia louvores, adoração. Complicado, né? Por quê, queridos? Porque a Bíblia está dizendo que aqui para cima está o diabo. Nas regiões celestiais está Satanás e seus demônios. E eu vi o louvor lá na Nova Jerusalém. Olha como o céu está perto para essa gente. Não? Que crente mais impressionante. Sem visão, sem direção de Deus, sem conhecimento de Deus para aceitar um negócio desse. Quem desce à sepultura está fazendo o quê, gente? Sofrendo, gritando. Onde surgiu isso? Se a Bíblia diz que quem desce à sepultura desce ao silêncio. Aí eu ainda brinquei lá na igreja, alguns me ignoraram, eu falei, eu vou dar uma cavada lá embaixo da terra. Eu não conheci meu avô, pai do meu pai. Vou ver se eu consigo cavar a terra lá. Não conheci uma irmã que eu tinha, que a minha mãe teve, uma irmã que a minha mãe teve, eu não conhecia essa irmã. Vou ver se eu conheço ela, vou cavar para ver, como eu vou perguntar para ela, como é que você está, minha irmã? Você está bem? Está doendo aí? Está machucando? Quem está te batendo aí? Né? Eu ia fazer isso, mas dá, né, gente? Absurdo. Esses crentes inventam a falta de respeito com a palavra de Deus que tem os crentes. Não é assim, a ciência fala o que ela quer. Não é astrologia, não é nada disso. Não. Eles falam o que eles querem. Eles podem ironizar tudo, podem tirar as conclusões que eles quiserem. Por exemplo, ossos de dinossauro que está aí na Terra, que já faz 100 bilhões de anos. Nada, absolutamente nada a ver.
Nada a ver. Em cima deste planeta Terra, há 6.000 anos de vida. Se os dinossauros existiram desde Adão para cá. Não tem nada disso. Para trás, nada disso. A ciência pode falar o que quiser, mas não existe. Todos os seres viventes que a Terra produz, que há na Terra, que existe na Terra, são 6 anos-luz. Nada mais do que isso. Está completando o 6º milênio e vem o 7º, onde a igreja subirá. Fechou o 6º milênio, o fim de toda a humanidade dar-se-á, e a igreja sobe, os salvos para viver com Cristo eternamente, os demais descem para ser condenados, levado no futuro para o lago de fogo, depois de 1 milênio, da igreja na Nova Jerusalém. Então, quando você ouve e você lê isso aqui, Paulo dizendo assim, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você expulsa um espírito imundo pelo nome de Jesus, ele está ocupando a vida de uma pessoa, sai dele, ele vai para onde? Para debaixo da terra? Nada não, querido, não é nada disso não. Jesus disse onde ele vai parar, e eu vou mostrar isso na Bíblia hoje. Então, são coisas que não tem explicação. Então, você pode pegar essa comprovação sobre essa fita, quando eles dizem que lá em cima tinha som de louvores, você pode pegar a passagem de Daniel. Quando Daniel orava e clamava e pedia e buscava e insistia, o seu jejum foi prolongado, ele ficou 21 dias sem comer e sem beber, buscando a presença de Deus, porque queria entender as visões dos bodes, dos carneiros que ele tinha visto na visão. E, para que Deus desse para ele o entendimento, enviou Gabriel. E quando Gabriel vem, sai da glória, do trono de Deus, da Nova Jerusalém, até a terra em direção do Daniel, para dar a resposta a Daniel, ele para onde? Capítulo 10 de Daniel, você pode ver isso. Ele parou aonde? Ele parou nas regiões celestiais, e quem barrou ele ali foi o príncipe de Tiro. Foi Satanás que barrou ele ali, e ele não pôde descer para vir às regiões celestiais. No primeiro dia que ele começou a orar, o Daniel começou a orar, Deus já enviou o anjo. E Gabriel ficou retido ali. Gabriel nem voltava para a glória, para a Nova Jerusalém, onde está o Pai, nem vinha até Daniel para dar a resposta para o Daniel, porque não deixava nem subir nem descer. Daniel, ou melhor, o anjo não podia voltar sem dar a resposta. Ele não podia voltar para a Nova Jerusalém sem a resposta. Ele veio para dar a resposta, e o Pai contemplava isso, até que o arcanjo Miguel entra em ação e o anjo Gabriel desce e dá a resposta para o Daniel. Então você percebe onde está Satanás? Embaixo da terra, queridos? Não, senhores, não existe, nunca foi e nunca irá. O diabo está aqui nas regiões celestiais que Paulo está falando. Pois não temos que lutar contra carne e sangue. Abram comigo aí no capítulo de número 1 da carta de Paulo, a primeira delas, por favor. Paulo está falando algo para nós interessantíssimo a respeito do assunto. Daniel, ou melhor, da primeira carta, e no versículo de número 18, ele diz assim: essa instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam
a não blasfemar. Então veja aí, queridos, o que a Bíblia nos relata através do apóstolo Paulo. Paulo disse para Timóteo, o seu sucessor, aquele que ficou no seu lugar, então recebeu o comando de Paulo, o bastão, assim que Paulo parte para a glória. Então Paulo instruiu bem a Timóteo e estava dizendo para Timóteo aqui: Timóteo, você não tem luta de carne e sangue. A sua luta, meu rapaz, é pela fé, coragem, determinação. Deixa duas coisas quando você sentir que é necessário uma correção para alguém que errou e que erra e não quer obedecer. Quando você chama alguém para obediência, você vai a uma nação ou você vai a uma igreja e chegando lá você diz para o líder da igreja: você precisa fazer isso e isso e aqui. Essa igreja não está nos padrões da fé, da palavra de Deus. Como pode uma igreja dessa forma? Vocês estão blasfemando contra o nome de Jesus. Cadê o líder? Chega para o líder e dá um recado. Se ele não quer obedecer e quer deixar que a igreja sirva de blasfêmia, de vergonha para o evangelho e para o nome de Jesus, Paulo diz que tem alguns que podem trabalhar em favor da obra. E um deles que vai trabalhar em favor da obra, que está ele, Satanás. Aí você pode dizer: mas como pode ser? Aqui está Paulo falando. Satanás está apto a trabalhar fazendo o quê? Matando, roubando e destruindo. É óbvio que esses dois moços aqui já estavam entregues à condenação. Então isso para você ter cuidado dentro da igreja. Os irmãos trocando tapa na igreja, os irmãos, sabe, irmãos, é uma guerra terrível, pastor armado até o pescoço, as armas mais potentes que possa ter. Isso é igreja, queridos. Ah, mas eu tenho que vigiar. Se Cristo não é a sua segurança, então você não é igreja de Cristo. Mas eu tenho que vigiar contra o dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro é de quem? É de Cristo? É? Ou de quem que é? É seu? Quanto ao seu, isso é problema seu. Agora, quanto ao de Cristo, não se preocupe. Vigia somente com o cuidado que Cristo faz a sua cobertura. Eu não sei por que você se preocupa tanto com essa tal segurança. Logo percebemos que você não trabalha para Cristo, porque a Bíblia diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, e em tudo que é nessa terra, mas nós confiamos no nome do Senhor Jesus, e é por isso que nós vemos tantas ruínas e desgraças na nossa terra e tanto sangue derramado. O cara, se achar a mulher feia, não quiser mais a mulher, vai matar a mulher, para ver se arruma outra mais bonita. Olha aí. Carne e sangue. Paulo está dizendo que a luta não é de carne e sangue. Como é que está o Brasil? Cheio de arma desse jeito que está aí. Para quê? Para proteção de quê ou para ganhar dinheiro? Isso é corrupção, irmãos. Essas empresas, fabricantes dessas coisas, os comerciantes que vendem e as vidas que vão para a sepultura. Não está nem aí. E ainda a igreja dizendo que está certa, que está certo isso? Por favor, vocês são igreja? O que vocês são? O apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios para os irmãos, nas cartas aos Romanos para os irmãos, precisa ter cuidado, né? Vê se vocês não entram em juízo um com o outro para acertar a vida de vocês, para ter uma vida pacífica e tranquila e sossegada. Senão vocês vão acabar se consumindo um ao outro. E é o que está na igreja hoje. Paulo está dizendo aqui: Timóteo, você tranquiliza ao fazer a obra do Pai, a obra de Deus, porque não há violência, as suas armas são essas aqui. Essa instrução eu te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas, combata o bom combate. Você é um bom filho, Timóteo.
um homem de bem, um homem que serve a Deus e que jamais se apega à violência. Aí Paulo está dizendo aqui para ele, ó, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar na fé. A fé da igreja hoje é um barco à deriva, né? Daqui a pouco, onde vai parar? Que vergonha, né, irmãos? Coisa mais chata, coisa mais diabólica, podemos dizer assim, como está a posição da igreja hoje. Não existe posição para o cristão hoje. O pastor entra lá para pregar, oferece as bênçãos que ele tem para oferecer, mas não Deus, ele. Deus não fala nada disso. A mulher pode vestir como quiser, o homem pode vestir como quiser, pode ter os seus cabelos como quiser, pode pintar com a pintura que quiser, sabe? É um negócio terrível. Ah, mas Deus não está olhando nada disso. Para aqueles que não servem a Ele, mas para aqueles que servem a Ele, você é o espelho na terra. Por que Paulo está dizendo para Timóteo? Que você é um exemplo, Timóteo. Então, apóstolo, podemos dizer que vocês são exemplo? Para mim, vocês não são. Pode falar de mim o que quiser. Estou preocupado. Estou preocupado em ensinar o Evangelho. E ao fim dessa gente. Paulo diz aqui, ó, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar na fé. Então, rejeitaram a fé, a boa consciência. E o que fizeram? Naufragaram, afundaram-se, acabaram com a fé que era em Cristo, se tornaram o quê? Paulo está dizendo aqui, ó, rejeitado, vieram naufragar na fé, versículo número 20. Entre esses, encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei. Aí está. Você vê Paulo fazendo isso por algumas vezes dentro da Bíblia. Paulo estava pregando o Evangelho, a carta de Coríntios nos diz, e um camarada chegou lá para atrapalhar e falava: Paulo, você é isso, Paulo, você é aquilo. E Paulo disse: o filho do diabo, que não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor, vai ficar cego até a tarde, até a noite. Sorte dele que Paulo não falou vai ficar cego para sempre, não tinha morrido cego, estava cego até hoje, né? Paulo diz até a tarde. O camarada saiu dali, tateando e procurando quem o guiasse. O cego. Filho de quem? Filho do diabo, que atrapalha os caminhos do Senhor. Sabe que o diabo está sempre a servir-nos. Para quê? Para fazer o mal. E o mal para quem? Para aqueles que não querem respeitar a palavra de Deus e que faz parte da obra de Satanás. Quem não quer seguir a Deus, querido, está seguindo a quem? A ele, o diabo. Você deu a ordem, um homem como Paulo dá a ordem, o que acontecia? Isso acontecia. Outra feita, Paulo fala no capítulo, lá na carta aos Coríntios, de um rapaz que deitou com a mulher do seu pai. Não era a mãe desse rapaz. Certamente o homem tinha ou separado ou tinha se tornado viúvo, né? Ficado viúvo e casado com a outra mulher. O filho desse homem deita-se com a mulher do seu pai, a sua madrasta. E aí Paulo encontra isso e viu isso dentro da igreja. A igreja de Coríntios não punia nada disso. É como a igreja hoje, né? Pune nada. O candidato vai lá para oferecer arma, para oferecer tudo. Eles batem palma. Esse é o nosso mito, esse é isso, esse é aquilo. Está dando dinheiro, né, gente? E assim vai, né? Assim está a igreja. Então, no controle de quem? De Satanás. E Paulo, vendo aquilo, chegou para os irmãos e disse: mas espera aí, vocês não conseguem mudar nada nessa igreja? Vocês não conseguem julgar nada nessa igreja? O que é isso, irmãos? Um
Um homem que faz um negócio desse, você está com ele na igreja? Sem punição, pega esse filho do diabo e entrega nas mãos de Satanás. Satanás vai destruir a carne dele, para ver que, de repente, ele se arrependa na hora do sofrimento, né? E possa encontrar a salvação. Então, queridos, vigia sobre isso e observe que o diabo está sempre a serviço da igreja, mas para fazer o mal contra aqueles que estão nas suas próprias mãos. Quando o servo de Deus ver que isso é uma importunação ou uma provocação contra a obra de Deus, um tropeço, aquilo que impeça a palavra de Deus de ser pregada, então entregue nas mãos de Satanás. Paulo fez isso. E aqui não foi diferente. Paulo entrega esses dois rapazes na mão de Satanás para que aprendessem. Aprenda a não blasfemar contra a palavra de Deus. Blasfemar contra a pregação do evangelho, contra a sã doutrina. Se tivesse um Paulo aqui naquela época da liberação de armas dentro da igreja, e Paulo dissesse isso para esses pastores: vocês são perturbadores do reino de Deus, e profetizasse contra eles, não ficava um, todo seria punido. Por quê? Porque Deus jamais vai aprovar isso aqui, queridos. Deus jamais vai aprovar isso no seu reino, na sua obra, na sua igreja, nunca, jamais. Quer aprovar aí fora, impiamente? Deixa aprovar. Então logo você percebe que uma igreja que anda dessa forma é igreja ímpia e não cristã. Jesus não salva pela força da arma. Jesus não salva e não faz a pessoa se arrepender pela imposição das armas. Nada disso. Jesus salva pelo poder do Espírito, a virtude que há na palavra, o poder que há na palavra, com o Espírito Santo convencendo o pecador, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Com violência, não, queridos. Violência é com esse aqui, ó, que Paulo entregou. Entreguei a Satanás para que não venha blasfemar e não continue blasfemando contra o Espírito Santo, contra Deus. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito? A pessoa está errada, está prosseguindo erradamente, e você chega para ela ou para ele e diz: irmão, está errado, anda assim. Irmã, faça isso. Você não pode prosseguir assim. Irmão, como é que você tem uma mulher em casa e vive no adultério com outra mulher? Não está certo, irmão. Abandona isso. Fala um monte de vezes e ele não quer. Daqui a pouco o profeta vai lá e entrega ele na mão de Satanás. Tem profeta para isso na igreja? Tem nada. Os que diz profeta é tudo igual. Não tem nada. Então não tem o que fazer. Por isso a igreja está desse jeito. Mas Cristo não, queridos. Cristo não se deixa escarnecer. Ele há de levantar homens sinceros, com fidelidade a Ele, que seja fidedigno mesmo a verdade, para chegar para todos aqueles que se dizem evangélicos, que está lá no Congresso, apoiando tudo o que acontece corruptamente contra a sociedade. E não escapa um. Cristo é justiça, meu querido. Quem gosta dessas coisas é o diabo. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a tua procedência é muito boa. Quero que você continue assim. E se alguém te perturbar, como esses dois rapazes fizeram aqui, é para você agir como eu agi. Paulo está dizendo aqui, ó. Olha, entre eles, Emineu e Alexandre, os quais entreguei. Paulo não era brinquedo, não, hein? Os quais entreguei nas mãos de Satanás, para que ele destrua, para que aprendam a não blasfemar. Você tem recebido o recado de Deus, meu querido, minha querida? Você tem recebido a revelação divina? E você não tem obedecido? Cuidado para você não cair na mão desse aqui, Satanás. Já ouviu? É para fazer isso, assim diz o Senhor?
testifica com o seu erro, demonstrando a misericórdia de Deus na sua vida para te perdoar desse erro, e você continua insistindo a viver no erro, cuidado, porque isso aqui pode entrar em ação. Em vez de misericórdia, o quê? Ruína, destruição, naufrágio na fé, que a sua fé parece que já foi, se você estiver nessa posição e quiser, e não quer ouvir o recado de Deus, não quer ouvir a correção divina, você já está na mesma posição. O seu fim qual é? A condenação. E Satanás devorando a sua carne nessa vida, para você ser uma vergonha na terra, até que desça a sepultura. E desça com quem? Com ele, com o diabo, para ir para o fogo. Então você está ouvindo o recado todos os dias? Você está vendo Deus sempre falando, faz isso, faz isso. Ah, mas é muito difícil, porque é assim, porque essa. Qual é mais difícil? Porque tudo para servir a Deus, o crente acha difícil. E para servir o diabo? E para servir o diabo? As pessoas não conseguem colocar essas duas coisas em uma balança, em uma mesa, vamos dizer assim, para calcular qual é o mais fácil, servir a Deus ou servir ao diabo. É só você fazer isso. Por isso Paulo diz para os irmãos de Coríntios: examina-se o homem a si mesmo, assim você vai saber o que é melhor. Ainda não aprendeu, Paulo estava dizendo para os irmãos do Corinto, ainda não aprenderam que a misericórdia de Deus está estabelecida no nosso meio. Também vamos ver a carta de Paulo, também Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, o versículo de número 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. É triste a pessoa que cauteriza a sua própria consciência. O que é cauterizar a consciência? É como uma ferida que cria uma casca e por baixo está ferido, mas tem a casca por cima. Se não tirar a casca, talvez nem doa, né? Bate na casca ali da ferida e não consegue sentir muita dor, dependendo da pancada. Assim é a pessoa que está com a sua mente cauterizada no engano, que está cauterizada no pecado. Então você chega para ele e fala: a Bíblia diz isso, o Senhor diz isso, e você está praticando isso, sai. Ah, é verdade, passa por cima e não dá ouvido. Então chega outra vez, dá o recado novamente, fala, mente cauterizada, consciência já vencida pelo inimigo. O diabo já fez uma lavagem na mente dela, na mente dele, que ele não consegue ouvir o recado para obedecer à verdade e ser salvo. Qual é a função? Ou melhor, qual é o resultado disso? É aquilo que Paulo disse aqui no primeiro capítulo: entregue e caindo nas mãos de Satanás para ser devorados. Deus tem misericórdia, o diabo tem prazer na destruição. Olha a diferença. Então ele está dizendo aqui: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbe o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com orações, com ações de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado
Aí está, né? Ela acredita que pode a mulher, né? A mulher casada deita com ímpio, traz seu marido com ímpio, ela ora lá no camarada e a oração santifica ele. É difícil, né, queridos? Meu Deus do céu, será que tem gente numa posição dessa? Será que existe pessoas assim? Pois é capaz que existe. Ou melhor, é verdade que existe, sim. Então, queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos de Éfeso: tomem cuidado, revista-se, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A palavra de Deus, a obra de Deus, a verdade do Evangelho. Cristo é misericórdia, Cristo é amor. Você ouviu Deus falar com você? Deus deu recado para você sobre o seu pecado, sobre o seu erro? Então toma posição. Toma posição e vem servir a Deus. Senão Satanás vai te pegar. Você viu Deus chamar você? Sai disso, minha irmã. Sai disso, meu irmão. Você não dá ouvido? Então Satanás vai pegar. Com razão, é o que Paulo está dizendo aqui. Porque se não há profeta, se não há homens como Paulo para falar, o próprio Espírito que não aceita a blasfêmia e o próprio Cristo que não se deixa escarnecer, permite, e ele vem e faz isso. Portanto, eu quero que você fuja disso, se humilhe perante Cristo, se arrependa e venha para a verdade, encontre a misericórdia de Cristo, seja salvo, para que você possa adorar a Deus e morar com Ele na Nova Jerusalém, que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Quero pedir a você que ore comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu imenso amor, pelo Teu grande amor para conosco. É verdade, não temos que lutar contra carne e sangue. Quanto sangue derramado nesta nação? Eu não vou dizer nas nações. Quanto sangue derramado, Pai. Quantas mulheres viúvas porque seus maridos foi vítima de um assalto. Quantos filhos têm suas mães porque foi vítima de um assalto. Quanto sangue derramado por esta terra por causa da corrupção dos homens. Por isso, Deus, estenda as tuas mãos de misericórdia, de amor sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação. E se alguém está servindo de tropeço, e seja onde quer que seja, Pai, seja eles políticos, quem quer que seja, que eles caiam na mão daquele que Emineu e Fileto caiu, que é Satanás, para que aprendam a não blasfemar do teu nome. E esses pastores, Pai, que apoia isso, essa igreja que apoia esse armamento dentro da casa do Senhor, esses pastores que andam apoiando isso por amor ao dinheiro, cauterizaram as suas mentes no engano, na mentira, e diz que isso é um dever. Meu Deus e meu Pai, que aonde Emineu e Fileto foi parar, assim pare eles, para que aprendam a não blasfemar e não ser tropeço contra a tua obra. Irmão contra irmão, brigando pelo poder, brigando pela grandeza do seu ministério, o dinheiro que há nele, a fama, status, a posição. Qual é o fim que merece uma gente dessa? Blasfemas e blasfêmias contra o teu reino, contra a tua obra, tropeço todos os dias contra a tua palavra. Como pode ser? Pastores que cauterizaram as suas mentes, que não ensina mais o cristão a ser disciplinado. Mulher veste o que quer, homem veste o que quer, fala o que quer, a linguagem é a mesma do mundo ou até pior, o comportamento é o mesmo, infiéis nos negócios. Como fazer? Vai deixar assim? Não podemos, Senhor. Ou a tua igreja toma uma posição, e eu te peço misericórdia a começar por de mim, para que tu seja glorificado, para que o testemunho de Timóteo seja o nosso testemunho.
E que no nome de Jesus Cristo, Pai, a tua igreja seja separada na terra, porque a tua igreja é a nação de Israel. A tua igreja é o teu Israel, não é a nação, pessoa judaica mais. Somos nós o teu Israel hoje. Se Israel do passado era a menina dos teus olhos, hoje a tua igreja é a menina dos teus olhos. E para ser a menina dos teus olhos, tinha que dar testemunho de servos e servas de Deus. Essa procedência não vem do teu Espírito. Por isso nós te pedimos que barre já, nos ajude. E que a igreja venha para a graça, para o amor e para a misericórdia. Para que o teu nome seja glorificado e vidas tenham encontro contigo. E tu possas ser exaltado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois ali está escrito: o Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele seja a glória, o louvor e adoração para sempre. Por isso, Deus, abençoa a minha nação e sara a minha terra. Te peço que aos corruptos puna, seja na igreja, seja na política, em qualquer lugar. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E aos que buscam, aos que gemem por causa da tua palavra, por causa da justiça e da verdade, conceda-lhes graça, misericórdia e favor, Pai. Derrama a tua bênção sobre todos aqueles que estão, ó Deus, na tua direção, e os ajude, os fortaleça, os seguidores desse canal, Pai, que tem acompanhado, ajude, salve-nos e dê vitória. Nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, dá-nos um mês, o segundo do ano, em paz e alegria, saúde, livramento. Pai, que possamos suportar e viver diante da corrupção dos nossos governadores, das nossas lideranças, diante de tanta corrupção. Olha o preço de todas as coisas, Pai, que aí está. Desde que comecei a pregar, tem dito isso, mas o povo prefere o mundo do que a verdade. Pai Santo, obrigado por tudo. Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. E que Deus te abençoe, meu irmão, até o nosso próximo vídeo. Amém.